Após os eventos que nós vimos anteriormente, o verso 1 do capítulo 6 inicia dizendo assim: Dario achou por bem colocar sobre o reino 120 príncipes, os quais deveriam estar sobre todo o reino, e sobre estes 3 presidentes, dos quais Daniel era o primeiro, para que os príncipes pudessem prestar-lhe contas, e o rei não tivesse nenhum dano. Então este Daniel era o preferido sobre os presidentes e os príncipes, porque havia nele um espírito excelente, e o rei pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes buscaram encontrar alguma ocasião contra Daniel a respeito do reino, porém eles não conseguiram encontrar nenhuma ocasião, nem culpa alguma, porquanto ele era fiel. E não se achou nele erro ou culpa nenhuma. Então disseram estes homens: Nós jamais encontraremos qualquer ocasião contra este Daniel, senão, exceto, se não procurarmos contra ele algo concernente à lei do seu Deus. Algo do seu Deus. Assim nós iniciamos Daniel capítulo 6, verso 1 ao 5. Vamos fazer um resumo nos capítulos que nós estudamos até agora. Capítulo 1 de Daniel, Deus se revela como Deus que transforma a derrota em vitória. É isso mesmo que nós vimos no capítulo 1. Capítulo 2, ele é o revelador dos segredos. Capítulo 3, ele é o redentor do seu povo. No capítulo 4, ele é o governante universal, o rei. No capítulo 5, ele é o Deus da justiça e do juízo. Antes de nós entrarmos propriamente aqui nesse capítulo 6, nós temos de rever os versos 30 e 31 do capítulo 5. Naquela noite, Belsazar, o rei dos caldeus, foi morto, e Dario, o Medo, tomou o reino, tendo cerca de 62 anos de idade. Aqui nós vemos uma transição para o capítulo 6. Nós temos de nos lembrar que nesse capítulo anterior havia aquela festa terrível, selvagem de Belsazar, a festa pagã. A mente do rei se achava em bebida de álcool, de rebelião, e então aparece uma mão na parede que escreve Mene, Mene, Tekel, Farsim. Nós não demos tanta ênfase aqui, mas é basicamente juízos que nós temos aqui. Nós vimos pesado, foste na balança e achado em falta. Daniel foi chamado e interpretou o significado da mensagem. Teu reino foi dividido e dado aos medos e aos persas. Daniel capítulo 5, verso 30, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, nós acabamos de ler, começou a reinar. Babilônia caiu. Aquilo que Nabucodonosor havia tensionado fazer, quando ele levanta a estátua de ouro lá no campo de Dura, mostrando um reino imparável, um reino invencível, um reino que não tivesse fim, um reino eterno, não aconteceu. A profecia havia dito que Babilônia haveria de cair, e Babilônia caiu. Nabucodonosor passou, Nabopolassar passou, Nabonidos passou, Belsazar passou. Acabou a dinastia babilônica. A dinastia babilônica caiu. Dario e os medos, eles tomam o reino. Agora, Dario e os medos eles tomam o reino, acabou-se a dinastia, e quando nós vamos para o capítulo 6, nós vemos que Dario constitui 120 sátrapas, ou príncipes, e sobre eles 3 presidentes, e Daniel era um, e estes sátrapas davam conta, aqueles presidentes que davam conta a Daniel. Isso é absolutamente, para os nossos padrões hoje, algo como que inacreditável. Babilônia cai, Babilônia cede seu domínio aos Medo-Persas. O rei Medo-Persa, quando entra, invade Babilônia, encontra Daniel, mas ele escolhe Daniel, o primeiro-ministro, o secretário do seu estado. Ele nomeia Daniel como sendo um segundo presidente, um vice-presidente. Seria como se, sei lá, a Rússia derrotasse os Estados Unidos na época da Guerra Fria, tomasse alguns homens da Casa Branca e colocasse como seus comandantes. Ou o Brasil, na época da Guerra do Paraguai, fazia a mesma coisa. Então, nós vemos aqui algo
tremendo. Um país vence o outro. Normalmente os oficiais, os políticos do reino vencido, eles são todos depostos, são presos até, são muitas vezes mortos, perdem a cabeça. Mas Dario viu alguma coisa em Daniel. Dario viu alguma coisa em Daniel. Sabe o quê? Quando você tem um chamado, quando você é um homem ou uma mulher, você tem alguma coisa que é justa. E não é uma coisa ruim, tem que ser uma coisa boa. Precisa ser uma coisa boa. Hoje também, nós podemos ser uma vela, irmãos, na escuridão. Nós temos um mundo hoje cheio de pecado, um mundo corrompido, a honestidade, a blasfêmia, tudo isso é a ordem do dia. É assim que nós vivemos hoje, o mundo que nós vivemos hoje é assim. Então existem aquelas pessoas que admiram ainda a honestidade, a integridade, a honradez, a bondade. Existe uma história de um filósofo grego chamado Diógenes, e conta a história que Diógenes, numa noite escura, ele saiu pelas ruas caminhando e ia ao encontro das pessoas. E as pessoas se assustavam quando ele chegava próximo das pessoas, porque ele estava com uma vela na mão. E ele chegava perto das pessoas com a vela e fazia questão de iluminar a face das pessoas. Então, quando as pessoas perguntavam, peraí, o que você está fazendo com essa vela iluminando o meu rosto? Não havia eletricidade na época. E ele respondia, eu estou procurando por um homem honesto na Grécia. Deus também está procurando hoje Daniéis, vamos dizer assim. Homens e mulheres que sejam como Daniel, homens e mulheres que decidam em seus corações servir a Deus verdadeiramente, servir a Deus do fundo do seu ser, fazer um caminho como um testemunho verdadeiro de que realmente possa ser visto uma luz a brilhar no meio da escuridão. Você pode Amém, ser essa Jesus. luz a brilhar no meio da escuridão. Por isso que Cristo fala: tenha cuidado, porque os seus olhos são a lâmpada do seu corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. A forma como você vê, se você vê, se você transmite a luz da verdade, não tem nada aqui de filosofia, de astrologia, nada de novaerismo, não, mas simplesmente a forma em que você pode ser usado por Deus. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. É a forma, é a sua conduta, a maneira de você se portar. Mas se os seus olhos não forem luminosos, isso vai trazer para você uma grande treva, é o que diz a palavra. Então Deus está procurando hoje Daniéis. Daniéis aqui, onde eu vivo, Daniéis, onde você está, na sua casa, no seu trabalho, seja um Daniel, seja uma Daniela, podemos dizer assim. Então, a grande necessidade do mundo hoje é de pessoas que sejam como Daniel. E o rei viu que havia, no meio de toda aquela corrupção em Babilônia, havia alguém que era diferente. Esse alguém era Daniel. Dario achou em Daniel um homem íntegro. E então disse: eu preciso desse homem aqui, porque ele via que toda a Babilônia era corrompida, era corrupta. As pessoas precisam olhar para você e não ver você mais do mesmo. Não ver você mais do mesmo. Porque se você quer representar a pessoa de Cristo, as pessoas precisam ver você diferente. A irmã Sônia contou agora o ponto, eu fiquei pensando, né? A irmã Sônia tinha tudo para mandar uma resposta de volta para a irmã dela. Ah, então você isso, isso, isso. Mas não. Então, que o Senhor seja louvado, irmã Sônia, por essa obra, por essa Amém. forma Louvado de seja representar o Deus. nome do Senhor. Deus está procurando pessoas assim. Quando Dario Medo, ele é o rei, ele derrota os babilônios, ele constitui a Daniel como homem de confiança, lá no primeiro escalão. É isso que diz na palavra, nós lemos agora há pouco, não é isso? Constituiu os 3 presidentes, Daniel era o primeiro presidente. Então todos os outros, os 120, tinham de prestar contas a esses presidentes e eles prestavam conta a Daniel e Daniel reportava-se ao rei. Então nós vemos que os 2 outros presidentes, é isso que nós vemos aqui na palavra, a partir do versículo, é isso? Os 2 outros presidentes, a partir do verso 6 e 7, verso 4, aliás, diz a palavra, eles começaram a perceber a indicação do rei, ao ver Daniel como alguém que era diferenciado, e começaram a ter ciúme e inveja, e desenvolver isso em seus corações. Diz o versículo 4, eles buscaram a ocasião contra Daniel a respeito do reino
porém eles não puderam encontrar nenhuma ocasião, nem culpa alguma, porque ele era fiel. Ele era fiel. Aqueles presidentes, né? Daniel se distingue deles, porque ele tinha um espírito excelente. O rei estava pensando já, eu tenho de colocar Daniel sobre todo o reino, porque ele é excelente. E eles procuraram a ocasião contra Daniel a respeito do reino nos negócios, não acharam culpa alguma. A palavra diz que eles não puderam achar ocasião nem culpa alguma. Imagina comigo hoje, trazendo para os nossos dias. Se naquela época tivesse grampo, eles tinham grampeado o celular de Daniel. Eles teriam hackeado o WhatsApp de Daniel para ver o que é que Daniel via, para ver o que é que Daniel baixava no WhatsApp dele. Eles teriam feito tudo isso. Eles teriam clonado a linha de Daniel. Eles teriam checado, com certeza checaram, a correspondência real de Daniel depois que Daniel ia para casa. Eles faziam tudo isso, eles fizeram tudo isso à noite. Daniel não estava, eles entraram no escritório de Daniel, pegavam ali os escritos de Daniel, as notas de Daniel, os pagamentos de Daniel, para ver como Daniel pagava, para ver como Daniel fazia, para ver como Daniel se tinha alguma corrupção com Daniel, e eles liam todas aquelas coisas, eles procuravam ver se Daniel era fiel, como que Daniel estava fazendo, ele estava pagando, Daniel estava sendo corrupto, Daniel estava desviando alguma coisa, Daniel estava fazendo um orçamento fantasma. Tudo isso eles estavam fazendo, observando Daniel, é o que a palavra diz, entravam no seu escritório. Então, quantos fãs medo-persas ele havia conseguido, quanto ele havia desviado, quanto de propina ele havia conseguido, quantos políticos ele denunciou, propina, será que ele levou alguma coisa para casa? Será que ele tem uma vida dupla? Todos são desonestos, todos roubam um pouquinho, menos ele. Ele esteja desviando algum recurso para aposentadoria, ninguém é perfeito, ninguém é honesto, não é possível. Tem de haver alguma coisa, algum problema na vida de Daniel. Eles investigaram tudo, tudo quanto podiam, fizeram um verdadeiro inquérito, fizeram um esquema. Olha, hoje a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, vamos cruzar com isso a informação. Tem de haver algum erro relacionado a Daniel, a vida de Daniel. Ela foi dissecada minuciosamente. Ao pai de Daniel quem foi, a mãe de Daniel quem foi. Quando ele chegou aqui com tantos anos, peraí, vem, busca nos registros reais, encontra o que é que ele fez. Ele chamou alguém de feio, ele olhou para alguém de alguma forma diferente, ele comprou um pão e não pagou. O que é que ele está dizendo quando ele vai na missão real lá? Quais as atitudes particulares de Daniel, íntimas? Podemos usar alguma coisa contra ele? Era esse o objetivo daqueles homens. A todos os indícios, ele pode ser o próximo rei, com certeza. Ele é o primeiro presidente. Quem sabe ele quer planejar um golpe para depor o Dario. Deve acontecer alguma coisa. Ele já é um homem velho, já tem 85 anos. Ele está manobrando, ele enfeitiçou o rei. Não é possível. Checaram as economias, quebraram o sigilo bancário de Daniel, o sigilo telefônico, o sigilo telemático, tudo. As palavras, as ambições, a vida pública, a vida privada, tudo, tudo, tudo. Ele foi completamente investigado, mas não acharam nada. Não acharam nada. Agora pergunta. Uma pergunta aqui. O que você faria hoje se alguém investigasse a sua vida privada? Já parou para pensar nisso? O que você faria se investigasse a sua vida privada? Que tipo de livros você lê? Quais são as revistas que você tem? Você tem alguma revista em casa guardada debaixo do travesseiro, guardada debaixo do colchão? Quais são os jornais que você está lendo? Quais são os programas de televisão que você está assistindo? Hum? Quais são os filmes que você anda vendo? As palavras que você usa. Daniel passou por um rigoroso inquérito. Devassaram a vida dele. Mas Daniel não tinha nada a esconder. Sabe qual é o símbolo disso aqui? Sabe qual é o sentido de tudo isso aqui? Você quer ser um remanescente? Você quer entrar na Cidade Santa pelas portas? Você quer entrar no reino dos céus? Você quer ouvir no dia quando Cristo vai dizer: Vinde benditos de meu Pai, entrar na posse do reino? Entrem na posse do reino.
que você está preparado desde a fundação do mundo, você tem de passar por um inquérito assim também. Sabe? Não quer dizer que as pessoas vão ter de saber tudo da sua vida, mas a sua vida está passando por um inquérito rigorosíssimo lá nos céus, nos registros celestiais. Existe um promotor ferrenho, tremendo, que a palavra diz que nos acusa de dia e de noite, mas nós podemos ter um registro perfeito. Você pode ter um registro perfeito. Não confie nos seus próprios méritos. Não confie no que você pode fazer. Não confie no que você faz. Não confie no seu próprio entendimento. Se dispa disso absolutamente. Existe a possibilidade de que você tenha uma vida, um registro perfeito. Não porque você seja perfeito, mas porque alguém que é perfeito está disposto a entregar o registro perfeito da vida dele para ser apresentado no lugar do seu registro imperfeito, pecador. E esse alguém é Jesus. Daniel nada tinha a esconder. Daniel é um símbolo dos 144.000 lá no livro de Apocalipse. Nós precisamos sempre ligar Daniel e Apocalipse. Apocalipse diz que os 144.000, eles não têm engano na sua boca. Os 144.000, está lá escrito no livro do Apocalipse, eles são seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Eles não têm mácula, eles não têm mentira. Maravilhoso quando na sua vida você não tem nada para esconder. Existe uma paz extraordinária quando você pode ir para a cama e diz: não existe nada nas minhas ações que eu gostaria de ocultar nas pessoas, das pessoas. A minha vida é uma vida transparente diante de Deus e dos homens. É muito bom saber que você não tem segredo. Aqueles inquisidores não puderam nada achar. Sabe por quê? Porque Daniel era fiel. Daniel era fiel. Você hoje está vivendo em um mundo em que ser fiel é um problema. Aqueles inquisidores não acharam nada, então chegaram a um ponto de frustração que olharam assim, ei, conseguiu? Sigilo bancário? Nada. Telefônico? Nada. Telemático? Nada. Pagamentos? Nada. Notas fiscais? Nada. Aquela pessoa que conversou com ele, Daniel é um assediador? Não, nada. Nada, 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 nada. E então chegaram a um ponto e disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. É preciso que algo que existe na lei do seu Deus seja usado contra ele. Se alguém acusar você de ser leal a Deus, continue sendo leal. Se alguém condena você porque você tem princípios, se alguém ridiculariza porque os seus valores morais são firmes, não tem problema. Se alguém censura você, não tem problema, continue assim. Daniel era fiel. Da mesma forma, nos últimos dias, versículo 5, os 144.000 selados, aqueles que representarão o nome dos céus, daquele que habita nos altos céus, eles não apresentarão coisa alguma. As pessoas não terão coisa alguma para acusá-los. Eles serão examinados. Eles não têm mentira na sua boca. A única coisa, o último recurso que o sistema do erro do anticristo terá em mãos para lançar contra eles, se encontra no verso 5, não encontraremos qualquer ocasião contra este Daniel, contra este João, contra este Marcelo, contra este José, contra este Márcio, contra esta Melânia, contra esta Maria, contra esta Josefa, exceto se procurarmos contra algo na lei do seu Deus. Na lei do seu Deus. Isso é muito forte, isso é muito importante. O anticristo vai procurar alguma coisa, os servos do anticristo vão procurar alguma coisa para acusar o povo dos santos do Altíssimo, usando a própria lei do seu Deus. Não no sentido que Daniel quebrantasse essa lei. Se Daniel era fiel nas coisas da terra, quanto mais nas coisas celestiais. Então, diz a palavra que estes presidentes foram até o rei e disseram, olha, todos os presidentes, todos nós concordamos que se baixe um decreto. Faça firme que ninguém, por espaço de 30 dias, faça uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, não a ti, ó rei. E se acontecer isso, seja lançado na cova dos leões.
que esse texto traz para a gente de mente? Uma mentira deslavada. Por quê? Eles estão dizendo: todos os presidentes do reino se reuniram, resolveram que não adoraremos outro Deus, exceto tu. Todos os presidentes se reuniram, mas o primeiro presidente não estava de acordo com eles. Era Daniel, era a primeira mentira. Daniel não adoraria nenhum outro Deus. Eles fazem um conchavo. Eles buscam criar um decreto e este decreto vai violar frontalmente a lei de Deus, a lei do Deus de Daniel. A inveja vai para o ciúme leva para a mentira descarada agora leva para o objetivo de condenação, para um homicídio, para a morte de alguém inocente. Tudo isso por causa de um pecado acariciado. O que é um pecado acariciado? O pecado, quando ele nasce bonitinho. Você olha para a carinha dele, ele parece aquela coisinha, né, fofinha na sua mente. Você vai colocando a mãozinha nele, que bonitinho, acariciando. É isso o pecado acariciado. Você vai deixando ele lá. Você sabe que é pecado e você vai, passou aqui, deu uma raçãozinha a ele hoje, ele vai crescendo. Amanhã ele já está maior. No outro dia ele está maiorzinho, ele está ficando mais forte. É isso? Mesma coisa, você querer criar um leão, você querer criar, né? Aí você vai lá, ele vai crescendo, 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 e você vai lá acariciando. Chegou a hora que ele está tão forte, ele se vira contra você agora. Você está sendo enfraquecido. O pecado acariciado na mente nunca enfraquece, torna-se cada vez pior e resistente. Pior e resistente. Eu quero contar aqui uma história que eu aprendi essa história, eu vi essa história aqui, e me veio na mente hoje à tarde. Hoje à tarde, quando eu estava pensando justamente sobre isso aqui, sobre Daniel capítulo 6. Eu lembro, e essa história é bastante conhecida, que havia um homem, e esse homem, ele era pobre, ele vivia nas ruas. E ele estava disposto a fazer qualquer coisa para que ele pudesse então ser rico. Muitas pessoas não caem nesse engano, não é verdade? Fazer pacto com entidades, com seres aí, para que eles possam então conseguir riquezas. E esse homem então ficou buscando, né? E conseguiu. Até que um dia o Satanás apareceu-lhe e fez um pacto com ele. E disse que lhe daria tudo quanto ele quisesse. E que ele seria rico e poderoso e que nunca mais seria humilhado por ninguém, debaixo das pontes, nem nas encruzilhadas, né, sendo tratado de uma forma vergonhosa. Aquele homem queria ser rico, aquele homem queria ter poder, ele queria ter casas, queria ter carro, queria ter mansões. Então, quando Satanás se apresenta àquele homem e faz o pacto, ele diz: olha, eu dou tudo a você. E ele diz: mas você não vai querer nada? Ele diz: sim, eu quero só uma coisa, eu vou te dar tudo. Eu ia até esquecendo até. Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar tudo. Agora, eu quero simplesmente te pegar aqui, e puxou, colocou a mão dentro do bolso e puxou um pedaço ali de uma carne podre, né? Conhecida como uma carniça. Isso eu vou, isso aqui é meu, tá bom? Isso aqui é meu. E qualquer momento eu posso querer, tá certo? Usar isso aqui com você. E aquele homem olhou e disse: mas o diabo vai querer usar isso comigo? Como? De que maneira? Ele disse: não, se preocupe, né? Vai viver a tua vida, vai ser feliz, nós já fizemos o nosso pacto. E aquele homem vai, ele fica rico e ele começa a fazer banquetes e mais banquetes, banquetes e mais banquetes. E passam-se os anos e passam-se os anos e Satanás nunca voltou, o inimigo nunca voltou para cobrar a parte dele do pacto. Até que num grande baile, numa grande festa que ele havia dado, dentre tantas e tantas outras festas, ele vê que toca a campainha e ele manda algum dos seus servos abrir, e quando abrem, chamam ele, lá está ele, Satanás. Ele disse: hoje chegou o dia, eu vim aqui para fazer parte da sua festa. E aquele homem fica atemorizado, sem saber o que fazer. Então, no momento ali que estão todos os seus convidados reunidos, pessoas da mais alta classe reunidas ali, Satanás vai, pega um prego, coloca na parede e pega aquele pedaço ali de carne podre, fedorenta e coloca ali. E então, naquele instante, as pessoas começam a se sentir incomodadas porque aquilo está acontecendo e começam a reclamar com ele porque aquele estranho está fazendo aquilo. Isso é só para que nós possamos entender como é que o pecado funciona. E ele então chega para Satanás e diz: olha, você está atrapalhando a minha festa. Como é que você coloca uma coisa dessa aqui? E ele diz: olha, não foi o que eu disse para você? Eu ia te dar tudo, não é? Mas esse pedacinho de carne era meu, esse é o prego, na verdade, o prego do diabo. E aqui eu estou fincando ele e eu coloco nele o que eu quiser. E você não pode fazer nada, porque foi assim que você tratou comigo. O que é que isso quer dizer? Nós não podemos deixar na nossa vida que o diabo tenha um prego
para usar contra nós. Nós não podemos permitir que tenhamos coisa alguma disponível para o diabo, porque quando chegar a hora, um momento que nós não estejamos preparados, ele vai usar contra nós. Nosso coração tem de estar limpo. O nosso coração precisa estar limpo. O coração de Daniel estava limpo, mas o coração daqueles sátrapas, dos príncipes, não estavam limpo. Não estava limpo. Então, é isso que nós vemos. O pecado cresce, 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 cresce até nos destruir. Voltando ao exemplo aqui, nós percebemos isso. Veja, aqueles homens estavam prontos a condenar Daniel. Eles estavam ao lado de Daniel, mas não viviam uma vida como Daniel vivia. Então, se eu começo, por exemplo, a assistir programas imorais hoje na TV, eu vou me tornar apegado a isso. E dentro de 6 meses eu estou hipnotizado, eu estou magnetizado por essas coisas. O pecado nunca regride. Uma vez que você comece a acariciar, a idolatrar, a apreciar, seja ele uma ambição, uma ira, uma raiva, uma cobiça, qualquer outro sentimento negativo, você jamais pode diminuir, ele somente aumenta. Ele é o prêmio na história que nós falamos agora. Quanto mais você dá uma abertura, no momento ali menos oportuno, aquilo vai ser usado para nos envergonhar, para nos matar. O curso é invariável. E foi isso que aconteceu com aquelas pessoas ao redor de Daniel. A ambição, a mentira leva à morte. Quando nós voltamos para o capítulo 6, os inimigos de Daniel estavam prontos para fazer isso. Assim, no interdito, conforme a lei dos Medos e dos Persas, que não se pode revogar. No Império Medo-Persa, quando a lei era aprovada, nem o rei tinha poder para revogar essa lei. A lei era uma mestre. Verso 9. O rei Dario assinou a escritura e o interdito. Agora vejam a atitude de Daniel. Daniel soube que o decreto foi assinado. Daniel podia imediatamente entrar em pânico, entrar em parafuso, começar a chorar, começar a pensar o que eu vou fazer agora, tenho de dar uma maneira de mudar isso, me esconder para que o rei não perceba quem eu sou ou o que eu faço. Mas a escritura diz que Daniel entrou em sua casa. Ele foi para o seu quarto, no andar superior, e diz lá o verso 10, era onde as janelas estavam sempre abertas para os lados de Jerusalém, e 3 vezes ao dia ele se colocava de joelhos e orava, e dava graças, como ele sempre costumava fazer. Daniel não pensou em fazer isso quando soube que o decreto estava assinado. Ele sempre fazia isso. Era o seu costume. Quando nós voltamos para a história do rei Belsazar, o que é que nós falamos esses dias? Belsazar sabia o que ele devia fazer, mas ele não fez. Não é verdade? Belsazar sabia o que devia fazer, mas ele não fez. Daniel sabia o que devia fazer, porque ele sempre fazia. Não é verdade? Então ele sabia e ele fazia. Ele estava fazendo. Ele soube, ele foi orar. Daniel sabia que sem oração ele não tinha poder. O profeta hebreu, ele não permitiu que a obediência a Dario interrompesse o relacionamento com Deus. Daniel sabia que durante 70 anos no Império Babilônico o Senhor estava com ele, ele tinha certeza das capacidades que ele tinha, sabia que Deus o ajudara, ele tinha passado naqueles testes todos. Ele sabia que foi Deus, o seu relacionamento com Deus, que ele deu a interpretação do sonho, o livramento dos seus amigos, que o ajudou a manter-se no reino por 7 anos, quando Nabucodonosor estava insano, na licantropia, comendo grama que não boi. Tudo isso ele sabia, era a experiência que ele tinha. Então, se Daniel não tivesse essa experiência, ele não poderia passar nesse teste mais uma vez. É a experiência espiritual, o crescimento que fez com que Daniel pudesse sobreviver a mais esse teste. Então ele tinha certeza que Deus estaria com ele naqueles momentos cruciais. Para Daniel, a oração não era algo que subia até o teto, batia lá em cima e depois voltava para baixo. Daniel via a oração não como uma fórmula decorada. Não. A oração era a vida da alma, era a vitalidade dele. Ele ajoelhado orava, ele conversava. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Por que eles fizeram isso aqui? Porque eles sabiam que Daniel tinha esse relacionamento e que nada poderia quebrar este relacionamento. Eles estavam atentando contra o primeiro mandamento.
não terás outros deuses diante de mim. Vejam a importância agora deste mandamento para os últimos dias. Nos últimos dias, um decreto também irá atentar semelhantemente contra a existência, a fé no único Deus Criador. Agora imagina só, eles vão até a casa de Daniel, eles vão até o rei Dario, buscam manipular o rei Dario, a vaidade, concordam, mas nem todos concordam, né? Daniel não concordava, um rei assina a lei, e aí eles vão, né, festejado, bebido comigo, e agora vão com as trajes, né? Vamos falar com Daniel. E aí imagina só o Daniel ajoelhado, no aposento, as janelas abertas, e esse homem de Deus íntegro, ali, sem temer, de joelhos, e aqueles lá através das árvores olhando para a janela e dizendo para os outros, né? Olha, ele está orando ali. Então eles mostravam quem realmente eram, tentando achar uma ocasião para incriminar o incorrupto Daniel. Então você vê um decreto aqui, um decreto arbitrário, tendencioso. Diz aqui, não assinaste o interdito pelo qual todo homem que fizesse uma petição durante qualquer deus, durante 30 dias, não seria lançado na cova dos leões? Então você vê aqui que tem alguns argumentos, né? O que é que são? O conflito, a lei de Deus versus a lei dos homens, a ordem de Deus, a ordem dos homens e a reverência, a adoração a Deus e a adoração aos homens. É o que está aqui por trás desse decreto. Semelhantemente, Apocalipse 13 também nos fala que isto volta a se repetir nos nossos dias. Você tem um conflito entre a lei de Deus e a lei dos homens, entre a ordem de Deus e a ordem dos homens, e entre a reverência a Deus e a reverência aos homens. O centro do conflito é a lei de Deus em confronto com a lei dos homens. Um dos mandamentos de Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. A lei dos medos e persas dizia: não adore a ninguém senão ao rei Dario. A lei de Deus e a lei dos homens estavam em conflito. A adoração a Deus ou a adoração a Dario? Era o motivo do embate. No fim da vida, Daniel teve um conflito sobre a adoração. A pergunta é: quem você adora? Como você adora? Quando você adora? Então, a quem você adora? Deus ou os homens? Como você adora? Você segue as ordens de Deus ou as ordens dos homens? Quando você adora a Deus? Você adora a Deus no sétimo dia? Você suspende sua adoração durante um mês? Não tem problema algum, vai ser só durante 30 dias. Os próximos 30 dias só Dario tem de ser adorado. Tem um problema de tempo aqui. No final da experiência, Daniel enfrenta esse teste de lealdade com a lei de Deus. E no fim dos tempos, novamente, vai ter um novo teste para que aquelas pessoas, todos nós vamos estar envolvidos nesse teste, escolham adorar o Criador ou a criatura. Então, pensa aqui, Daniel capítulo 6. Deixa aqui Daniel capítulo 6. Nós vamos para Apocalipse 14. Então, nós chegamos em Apocalipse 14, numa época chamada Final dos Tempos, que por coincidência é agora, é hoje, está se inaugurando agora, nos nossos dias. São as últimas horas da história da humanidade. Mais uma vez, qual é o assunto em Apocalipse 14, Apocalipse 13? Adoração. Esse era o assunto, fidelidade, obediência. Você tem Apocalipse 14, verso 6 e diante, que fala do anjo voando pelo meio do céu, dizendo, temei a Deus e dai-lhe glória. Ele tem um evangelho eterno para pregar. Você tem uma mensagem universal aqui, para todas as pessoas. Temei a Deus e dai-lhe glória. Não quer dizer ter medo, mas ter reverência, adorá-lo, reconhecê-lo, porque chegou a hora do seu juízo. A mensagem é: adorem a Deus. Estamos vivendo nos dias do juízo final. Adorem aquele que fez os céus, a terra e o mar e as profundezas. Quem fez os céus, a terra e o mar e as profundezas do mar? Como chamamos? Qual é o seu nome? Ele é o Criador. Aqui está o chamado para adorar o Criador. Para que você seja fiel. O verso 9 diz: segue-se outro anjo e diz: se alguém adorar a besta. Veja, sempre é uma mudança de perspectiva. Você não adora o Criador, você está adorando a besta. Se alguém adorar a besta. Mas o verso 7 diz: adore o Criador. O verso 9 diz: não adore a besta. No verso 12 diz: como você evita de adorar a besta? Como eu posso não adorar a besta? Só existe uma maneira. Aqui está a perseverança dos santos.
daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqueles que adoram o Criador, não a besta, eles têm fé. E isso os conduz à obediência dos mandamentos. Nos dias de Daniel, um líder poderoso, ele assina um decreto que proíbe a adoração genuína, a adoração verdadeira. Em nossos dias, outro líder mundial também vai unir a igreja e o Estado. Nós já estamos vendo isso acontecendo agora. E juntos eles vão passar uma lei mundial, o mundo vai se unir para proibir a verdadeira adoração. Daniel capítulo 3 e 6 são experiências, irmãos, paralelas. Daniel 3, um rei assina um decreto que diz que não ajoelhar e adorar a imagem, nós vemos a imagem, vai para a fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego são fiéis. Em Daniel 6, no fim da vida de Daniel, Dario assina um decreto, a lei real, pena de morte. E nos últimos dias, Apocalipse também nos apresenta uma lei mundial. E nessa lei mundial, o problema, mais uma vez, é a adoração, lealdade, obediência. Minha pergunta é, se hoje você acha difícil servir a Deus, se você achar difícil servir a Deus, quando nós temos plena liberdade ainda, por causa da pressão de algumas pessoas na escola. Ah, mas na minha escola que eu estou estudando, as pessoas dizem que eu sou chato, que eu sou ultrapassado. Ou no trabalho, ou em casa. Ah, porque em casa não dá. Ou no clube. Se isso hoje, aí você, não, é porque eu tenho de, né, me conformar com algumas coisas. O que é que você vai fazer? O que é que nós vamos fazer na crise dos últimos tempos? Será que Daniel se preparou para aquela crise? Aquele momento da vida dele, já com 85 anos de idade, ou ele já vinha se preparando ao longo do caminho, ao longo dos anos, tomando as decisões corretas. Não se prepare do dia para a noite. Se você toma as decisões corretas ao longo da sua vida, dia após dia, você vai tomar decisões corretas e elas vão lhe encorajar e fortalecer para tomar maiores decisões corretas e maiores desafios que exijam decisões corretas. Mas se você hoje está todo dia, dia após dia, tomando decisões erradas, sabendo que são erradas, não venha me dizer que você vai ter como tomar uma decisão correta, porque se você não toma a decisão correta, uma coisa pequena, não vai tomá-la numa decisão grandiosa, em algo maior. O conflito final, os problemas vão ser lealdade, obediência e adoração. Conflito final, lealdade, obediência e adoração. As quatro coisas. É um conflito final, já temos. Lealdade, nós já temos? Sim ou não? Obediência, nós já temos? Sim ou não? Adoração, sim ou não? 16 diz, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E aí o rei diz, teu Deus a quem tu serves, ele te livrará. Até mesmo Dario reconheceu que Daniel, ele era um servo de Deus. Antes desse verso, você vê a reação do próprio Dario. Dario ele ficou triste. Ele percebeu que era uma cilada, diz aqui o verso 14 e 15. Ele trabalhou até o pôr do sol por salvá-lo. O rei percebeu. Eles me enganaram. E ele pensou, né? Tem onde livrar Daniel desse problema? E eles foram ao rei e disseram, não, você não pode fazer nada. Você não pode mudar, já está tudo determinado. E eles lançam Daniel na cova dos leões. Leões famintos, ferozes, esperando Daniel. Sabe o que isso significa? Aqueles que no juízo tiverem de ser aprovados, os 144 mil, quando eles se colocarem frente a frente com o leão, a Escritura diz que Satanás ele ruge como leão procurando a quem devorar. O leão não irá devorá-lo. Qual o sentido do leão não devorar, como não devorou Daniel? É porque você é fiel. Não existe nada. Não existe nada que lhe acuse. Nada que lhe acuse. O rei Dario foi para casa naquela noite com a consciência pesada, porque ele sabia que ele não agiu do modo correto com Daniel. Imagina a situação dele. Ele não dormiu, ele não se alimentou, ficou andando no corredor do palácio, né? Com certeza de um lado para o outro, os servos olhando, ele saiu do meu caminho, não queria ninguém perto dele, muito preocupado, não comeu, não quis nada. Nada. Nada, nem o chá, nada, nada. A palavra diz que jejuou aquela noite, não quis ouvir música, nada, nada, nada. Imagina a cena. No palácio e sem dormir. E lá estava Daniel numa cova.
imunda, fedorenta, né? Fétida, abafada. O profeta repousa a cabeça ali, naquele trapo, não era lavado há quanto tempo, não sei, adormece ali, e o rei está no palácio real. Ou seja, Daniel dorme na cova dos leões. O rei Dario não dorme no palácio. Não é a casa onde você vive que vai lhe permitir dormir como uma criança à noite. Não é o seu colchão, se é da melhor qualidade possível. Não é o seu travesseiro. É a paz. A paz que é concedida unicamente por Deus através de Jesus. A palavra diz que Ele é a nossa paz. É isso que faz você dormir. Nosso Senhor Jesus disse: olhem para mim, eu lhes dou paz, a minha paz vos dou. Tem muitas pessoas no mundo que pensam que só serão felizes se possuírem alguma coisa. Se eu tiver uma casa nova, eu vou ter paz. Se eu tiver um carro novo, eu vou ter paz, eu me sentir bem, vou ser feliz. Se eu tiver um sapato novo, uma roupa nova da marca tal. Conheço, né, pessoas assim. Sempre está faltando alguma coisa. A paz, ela não vem de algo físico que a gente veja. Tem pessoas que pensam assim: se eu puder conseguir, se eu puder comprar, se eu for noutra festa, eu vou ter paz. Paz é algo interior. A paz, ela vem do Senhor. Ela é somente concedida por Deus. Não surpreende, né, que Daniel, mesmo lançado lá na cova dos leões, abafado, tudo escuro, tenha tido a paz de Deus em seu coração e ele temeu. Ele sabia que agira honestamente, porque ele era fiel. Ele era fiel. Quando você conhece a Deus, ele lhe proporciona paz. Daniel é o símbolo dos 144 mil selados dos últimos dias. Eles terão essa paz. Eles serão perseguidos, serão acusados, serão caluniados. Alguns serão jogados nas masmorras. Muitos da grande multidão até serão jogados nas masmorras. Muitos deles enfrentarão provações e privações, mas estarão em paz. Estarão em paz. Se a experiência, né? Independente da experiência, você vai estar bem. Agora, se a sua paz não depende do que está acontecendo ao redor, mas do que sucede no seu coração, você vai estar bem. Você vai estar bem. Agora, tem pessoas que a paz dependem do que acontece ao redor delas. Daniel capítulo 6, verso 19 e 20 diz: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Então, quando os leões, né, da vida, da tentação, da ira, da amargura, do ressentimento, da depressão, do desânimo, eles rugirem, não tenha medo. Deus é um domador de leões. Alguma vez você já abraçou um leão? Já pensou? Abraçar um leão? Pessoas que abraçam um leão. O que será que passa na cabeça de alguém que abraça um leão? Não é isso? O que será que passa? Sabe? Você pode hoje abraçar um leão. O leão da tribo de Judá. Ele é o verdadeiro leão. Ele é tremendo, ele é poderoso, mas ele está do nosso lado para nos proteger e nos guardar de todo o mal. Daniel ficou dentro da cova dos leões, mas tinha um domador ali. Um domador que tornou os leões inofensivos. Alguém que domestica as feras, vigia por nós, quando nós estamos enfrentando os leões da vida, as dificuldades, os problemas. Talvez a gente fique, né, num fosso ali do sentimento de perda, mas aí o Senhor está conosco. Ele nos dá a vitória sobre todas as coisas. Daniel era fiel. Não acharam com relação a Daniel nenhum tipo de erro, porque ele era fiel. Daniel representa aqueles que vencerão nos últimos dias. Que a nossa oração nessa noite seja para que nós possamos estar entre esses vencedores. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça grandemente para que no reino do céu os nossos registros sejam encontrados sem nenhum tipo de rabisco, mas perfeitos conforme a sua graça, conforme o seu poder. É isso que nós oramos ao Senhor e suplicamos em nome de Jesus. Amém.